Então, pessoal, outro vídeo de cálculo 2, agora a gente vai entrar na integral de superfície vetorial. Como eu disse para vocês, a integral de linha pode ser calculada como escalar e vetorial, e aqui a superfície também. Inclusive, essas fórmulas da integral de superfície escalar e superfície vetorial, elas são muito parecidas, só que a integral de superfície é uma extensão a duas variáveis da integral de linha, escalar e vetorial. A integral de linha é a uma variável, a integral de superfície é a duas variáveis. Então, essa é a diferença, mas as fórmulas são extremamente parecidas. Aqui, a integral de superfície vetorial, ela é a integral no domínio, então, a variação de U e V, da composta do campo vetorial com a superfície parametrizada e escalar o vetor normal, da superfície du dv, que é o diferencial da superfície. Então, ela é uma extensão e muito parecida. Claro que as aplicações, pessoal, tem muitas aplicações, especificamente na mecânica dos fluidos, porque, na verdade, essa integral de superfície vetorial, ela calcula fluxos, ela calcula a quantidade de fluxo, que na verdade aparece em toda a engenharia, campo magnético ou algum líquido gás fluindo, na parte de termodinâmica, na parte, por exemplo, técnica de refrigeração. Então, tem muita coisa que a gente precisa dessa, nas técnicas, na parte técnica, dessas integrais de superfície vetorial. Por exemplo, na integral de linha vetorial, nós calculamos trabalho, que é força, vezes o deslocamento. Então, aqui a gente vai ter outras aplicações que nós vamos ver um pouquinho mais adiante, talvez no próximo vídeo. Esse vai ser o 5º vídeo, do dia 27, então provavelmente vai estar no próximo. Então, aqui, vamos pensar também, nos passos da integral de linha, agora vetorial. Então, primeiro a gente tem que fazer, claro que às vezes não é uma questão, não tem que estar nessa ordem, mas primeiro a gente faz a composta. E aqui a minha caneta parou de funcionar, pessoal. Eu estou escrevendo com o dedo. Isso porque no vídeo anterior faltou a bateria e ele desligou. Tanto que até o vídeo 4 pode estar cortado no final. Mas se cortou, é questão de integral ali, tem todo o desenvolvimento. Então pode não ter muito prejuízo. Mas parece que a minha caneta parou de funcionar. Então, a primeira coisa que a gente faz é a composta, do campo vetorial, já que é integral de superfície vetorial, com a curva, com a superfície agora parametrizada, a curva seria se fosse integral de linha. Depois, nós fizemos o vetor normal, então a gente ainda tem que calcular o vetor normal. A diferença é que para a superfície escalar a gente calcula a norma, e aqui a gente vai fazer vetoria escalar, produto escalar com o campo vetorial composto com a superfície. Definindo os limites de integração de U e V no domínio D. Então, a gente tem que fazer esses três passos para montar a integral de superfície vetorial. Realmente, a minha caneta não está funcionando. Bom, ainda bem que temos aqui todo o procedimento já feito, digitado. Então, exemplo 9, calcule a integral de superfície vetorial, onde o campo vetorial tem coordenadas 00x, e essa superfície parametrizada em U e V, U ao quadrado, V, U ao cubo menos V ao quadrado, e aqui eles nos dá o domínio de integração, bem interessante e é bem bom, que o U varia de 0 a 1 e o V varia de 0 a 1. Então, se a gente quisesse até trocar por conveniência,
né? Não fazer du, dv, fazer dv, du, aqui não faria diferença, segundo um dos teoremas que nós vimos lá nas integrais múltiplas, né? Se o domínio de integração, né, são constantes, né, não interessa se a gente faz dx dy ou dy dx, o resultado é o mesmo. E aqui é só questão de trocar letra, né, x e y por u e v. Né? Então, ó, aqui ele está pedindo uma orientação específica, né, que o vetor normal seja orientado para cima. Então, vamos primeiro calcular o vetor normal. Então, derivar primeiro a superfície, né, parametrizada em relação a u. Então, aqui 2u, 0, 3u ao quadrado, né, derivada de v e derivada de menos v ao quadrado é 0. E derivando em relação a v, derivada de u ao quadrado é 0, derivada de v é 1, e a derivada de u ao quadrado, ao cubo menos v ao quadrado, u ao cubo é 0, né, porque é constante para v, e a derivada de menos v ao quadrado é menos 2v. Certo? Então, agora o vetor normal, que é o produto vetorial, né, desses vetores tangentes. Então, aquele procedimento que eu já resolvi bastante. Então, nesse aqui eu vou meio também passar mais acelerado, né, porque esse cálculo, o cálculo desse determinante eu já resolvi com mais detalhe nos outros exemplos. Né? Então, aqui eu já vou fazer mais direto, né? A componente em I, a integral, o subdeterminante fica 0 vezes menos 2v, menos 3u ao quadrado. A componente em J vai ficar mais 4uv, né? Esse 2u por esse 2v trocando de sinal, né? Que na componente J a gente está trocando de sinal. E na componente em K, 2u vezes 1, né? E porque a diagonal secundária aqui dá 0. Então, as coordenadas do vetor normal, menos 3u ao quadrado, 4v e 2u, certo? Então, aqui, ó, ele nos pediu para o vetor normal ser orientado para fora. Como o limite de u é de 0 a 1 é positivo, e o z vai ficar positivo, então ele também vai ficar com orientação para cima, como ele estava querendo no enunciado, então a gente não precisa fazer nenhuma adaptação ao vetor normal. Lembrando que, pelas propriedades da álgebra que a gente vê em álgebra linear, se a gente multiplicar um vetor, ele não muda a direção, né? E só muda o sentido se a gente trocar de sinal. Então, a gente pode mudar o tamanho, mas a direção não. Então, se a gente multiplicar por uma constante, a gente pode mudar o tamanho do vetor e o sentido, mas não a direção. Né? Então, se ele quer um vetor normal apontado para cima e não tivesse apontado para cima, a gente poderia trocar o sinal, né? Multiplicar o vetor normal por menos 1 e mudaria a orientação na orientação conveniente. Né? Então, aqui, ó, segundo o cálculo da composta, né, do campo vetorial com a superfície parametrizada. O campo é 0, 0x. Então, compondo com a superfície parametrizada, tem que ser 0, 0 e o x da superfície parametrizada, que é o ao quadrado. Agora, então, o produto escalar, né, da função composta, né, do campo vetorial composto, com o vetor normal. Né? Então, 0, 0u ao quadrado com o vetor normal, que é menos 3u ao quadrado, 4v, 2u. Na verdade, como o x e o y do campo vetorial aqui composto é 0, a gente só vai ter o u quadrado vezes o 2u. Então, esse produto escalar é 2u ao cubo. Então, vamos montar a integral. Né? Os limites de integração são 0 a 1, bem fácil. A função composta vezes o produto escalar é 2u ao cubo, que também é bem fácil, a gente tem que fazer du dv. Também uma integral extremamente simples. A integral de 2u ao cubo é 2u na 4 sobre 4, variando de 0 a 1. Então, isso aqui vai dar 1 meio. Então, vai ficar 1 meio da integral de dv de 0 a 1. A integral de dv é v, e variando de 0 a 1, a gente, na verdade, o v aqui, 1 menos 0, vai dar 1. Então, essa integral, simplesmente 1 meio. Essa é bem mais rápido, né? Mas focando, né, agora a integral de superfície vetorial, muito parecida com a integral de superfície, integral de linha vetorial. Tá? O próximo exemplo vou fazer no próximo vídeo.